Na receita de hoje eu vou te ensinar uma deliciosa rosca salgada, com recheio de queijo e linguiça calabresa. Uma receita fácil, prática e a massa com um segredinho. Que todo mundo vai pedir a receita. E é, produção! Lógico, até eu. Vamos lá para o passo a passo? Para a rosca salgada de linguiça calabresa com queijo, com uma deliciosa massa, vamos precisar de 250 ml de leite. Esse leite ele está em temperatura ambiente. 50 ml de óleo, um ovo, uma colher de sopa rasa de sal, 2 colheres de sopa rasa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico seco, é um pacotinho. Essa massa, ela é muito fácil, ela é prática e você não precisa de batedeira. Você pode fazer tudo na mão. Uma colher de sopa bem cheia de alho poró desidratado. Se você não quiser usar o alho poró desidratado, você pode usar qualquer outro cheiro verde. Eu gosto de usar assim desidratado, porque como eu gravo muito para você, aí quando eu compro, coloco ali na geladeira, o que é que acontece? Estraga rápido. Então, eu tenho preferência em usar assim, desidratado. Alho poró na massa é uma combinação assim, sabe? Perfeita. 550 gramas de farinha de trigo sem fermento. E use uma farinha de trigo de boa qualidade. Você pode colocar a farinha de trigo toda de uma só vez aqui e misturar com suas mãos. Eu prefiro fazer assim, só coloco a mão aqui na massa depois que a massa está mais enxuta. Mas isso não faz diferença nenhuma, tá? Isso aí, cada pessoa tem um jeitinho particular de fazer. Fala aqui pra mim nos comentários. Você é do tipo que coloca toda a farinha e já mistura com suas mãos? Ou você faz assim? Eu coloco aqui nessa massa um ingrediente secreto. Não conta pra ninguém não. Uma cebola ralada. Gente, pense num sabor aqui maravilhoso. Apenas uma cebola na massa. Quanto é de vaqui de cebola? Pode anotar aí, em média 30 gramas de cebola, porque fica difícil eu falar para você uma cebola grande, uma cebola média, uma cebola pequena. E eu fiz questão de pesar, para que você faça aí com 30 gramas, tá bom? Eu ralei aqui, olha, no lado mais grosso do ralador. E sabe aquele tipo de massa que a pessoa come e diz assim, tem alguma coisa diferente aqui que eu não sei dizer o que é. É esse segredinho aqui, segredinho nosso, não conta pra ninguém não. Quando você for sovar a massa na bancada, sempre sobra um pouco de óleo na vasilha, né? Aí o que é que você vai fazer? Passe o óleo em suas mãos, principalmente se você está começando, porque o canal Bistrô dos Salgados é também para quem está começando. Aí você faz isso e vai sovar. Você vai usar esse lado aqui, ó, da palma de suas mãos. Olha só como ela fica. E aqui tem uma dica que eu quero que você escreva aí no seu caderninho. Eu posso abrir essa massa agora? Posso. Mas sabe o que é que vai acontecer? Eu vou colocar muita força, porque essa massa ainda não descansou. Ela precisa descansar. Aí sim, ela vai ficar fácil para eu abrir aqui no rolo. E faz esse teste aí e depois volta aqui nos comentários. Não tente abrir, confia em mim, principalmente se você está começando. Agora eu vou deixar aqui descansar por 10 minutos. Pronto, passado esse tempo, olha só, ela fica fácil de abrir. Esse descanso aqui não é para você dizer, vou ter que deixar a massa crescer. Não, é só o descanso mesmo para a massa relaxar um pouco, para que você consiga fazer isso aqui, ó. Olha, é fácil fazer isso daqui depois que a massa descansa. O recheio, você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. O recheio que eu vou usar, 250 gramas de queijo mussarela, eu cortei em cubinhos, 300 gramas de linguiça calabresa. Eu removi a capinha e passei no lado mais grosso
do ralador, esse lado aqui, olha só. Esse lado aqui, o lado mais grosso do ralador. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Se você for passar a linguiça calabresa aqui no lado mais grosso do ralador, você tem que congelar um pouco, não é deixar congelar até ficar naquele ponto assim que você bate de pedra não, sabe? É um ponto que você consiga fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui na massa 50 ml de molho de tomate. E você pode escolher até o extrato de tomate, sabe? Você pode optar também pelo requeijão cremoso. Fique livre. Eu gosto de falar todas as dicas para que você tenha sucesso aí na sua produção de rosca salgada. Aqui é proposital a borda ficar assim, olha, pelo menos com 2 dedos sem recheio. Isso facilita quando eu for enrolar. Você tem que colar essa parte da massa sem recheio aqui no recheio. Aí você vai conseguir fazer uma rosca salgada perfeita. Pressione para que tire todo o ar e enrole com a massa encostando no recheio. Agora corte assim, ao meio. Aí você vai enrolar com essa parte do recheio voltado para cima, assim. E o grande segredo aqui é você dividir a massa aos poucos. Aí você divide a metade, desse jeito que eu fiz aqui, aí você vai pegar e fazer isso aqui, olha. Entendeu, produção? Com certeza. Moleza. Já tô aqui para ajudar, viu? Ah, é, né, produção? Já Já tô por aqui. quase no finalzinho, né, produção? Por que Lógico. será? Né? Pois é, né? E eu tenho uma dica para dar. Você tem uma dica? Tenho. Sobre o quê? Sobre o recheio. Você pode usar queijo e presunto, você pode usar queijo com linguiça calabresa, queijo e peito de peru, você pode usar carne, você pode também usar um frango cremoso. Rapaz, a Fica muito produção, bom, né? a produção aqui botou pra lá nos recheios, né? Pois é. Um Muito dia você vai bom. fazer para mim de palmito com queijo? Gente, palmito com queijo para as festas de final de É ano. bom, né? Meu Deus do céu, uma delícia. Use a sua imaginação, tenho certeza que você vai arrasar. Aí você pode pensar, Edva, eu não tenho uma forma redonda. Fique livre aí, você pode fazer em uma forma redonda, quadrada, retangular, a que você tiver aí no seu lar, tá bom? E não esqueça de untar a forma nas laterais. Aqui a produção untou o fundo da forma e a lateral da forma, bem untado. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cobrir e esse é o momento que você tem que deixar fermentar, dobrar de tamanho, sabe? E esse tempo eu nem gosto de falar para você, porque isso depende da temperatura aí da sua região. Aqui na minha cidade, uma cidade fria, então eu vou deixar ela dobrar aqui de tamanho entre 20 e 25 minutos. Isso depende muito. De repente, aí na sua cidade, com 10 minutos já tá bom, tá? Agora eu vou cobrir e vou deixar fermentar. Passado esse tempo, olha que linda. Perfeita, né? Para finalizar, eu vou usar um ovo e salsinha. Agora eu vou levar para o forno. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 25, no máximo 30 minutos.
Não tente tirar da forma agora, porque a rosca salgada ainda está terminando o processo de cozimento. Deixe esfriar um pouco. Pronto, a rosca salgada, ela já está completamente fria. E escreva isso aí no seu caderninho, porque ela é muito importante, essa dica. Sabia que você pode fazer a sua produção de rosca salgada um dia antes? Você vai esperar esfriar, depois de fria, você vai passar o plástico filme. Isso garante maciez, porque quando você tirar do forno, que você tocar, você pode tomar até um susto de tão durinha que ela fica aqui, olha. Você pega, você vai bater assim, ó, e você vai sentir que está dura, você vai achar que a receita não deu certo. Essa maciez aqui, assim, você só consegue depois que ela esfria por completo, tá? E no dia seguinte é que ela fica bem macia mesmo. Então faça isso aí, você vai ver. Qual a validade, Edva? Quando eu passar o plástico filme? A validade é de até 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias, que é o tempo que você vai falar ali para o seu cliente, tá bom? Sobre as embalagens, você pode comprar embalagens em lojas de embalagens, em casas que vendem produtos para a festa. Você pode colocar ela inteira, mas você também pode vender ela assim, olha, nas bandejas B1, B2 e B3. Só é cortar os pedaços. Para desenformar é fácil, principalmente quando você unta a forma bem untada, tá? Então tem esse cuidado aí. Eu vou cortar para que você veja a qualidade da massa e do nosso recheio. Olha só. Rapaz, deu fome agora, viu? Deu fome, produção. Tá fofinho? Ó, Olha só. tá suculento. Olha. Bem recheado, ó. Uhum. Você gosta, produção? Gosto. Já pegando, né, produção? Lógico. Alguém precisa experimentar, né? A tarefa difícil do dia. Gente do céu. Olha. Muito bom. Que negócio bom. O meu tá mais gostoso, tá vendo? Tá, né, produção? Aí você pode colocar nas bandejas, assim. Quanto, produção, você pagaria em uma bandeja dessa? R$15. 15 reais? Bem recheado assim, Bem hein? recheado, grandão. Olha só, pessoal. Isso aí é um almoço. E o preço de vendas, isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Aí você pode estar aí, mas Edva, então como é que eu vou precificar os meus salgados? Eu tenho um e-book onde eu mostro todo o passo a passo para você precificar e seguindo o passo a passo você vai descobrir o preço de vendas dos seus salgados. E o melhor de tudo, não serve apenas para salgados, independente aí da sua receita. Tenho certeza que você vai conseguir e que nunca mais você vai ter essa sensação de que você está perdendo dinheiro. Será mesmo que você está lucrando? Vou deixar o link no comentário fixado para que você adquira já o seu e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Aí você passa o plástico filme, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Olha que lindo. Molinho. Que massa maravilhosa. O sabor dela, o toque especial, aquele segredo nosso, que é a cebola, para você não contar para ninguém. E assim, com as sugestões que a produção deu de recheios, você vai arrasar aí. Tá aprovado, viu, pessoal? Tá aprovado, produção? Com certeza. Delicioso.